Então, hoje começamos, né, um novo capítulo, capítulo 15 do nosso livro, completando aí, continuando a nossa jornada. E eu queria dizer que foi um capítulo muito interessante, né? Por se tratar de uma outra situação, depois de dois capítulos, né, muito bonitos até, que retratavam aí o trabalho da espiritualidade tão ativamente ali para ter tudo certo com a reencarnação de Segismundo. E esse capítulo veio como uma oposição à ideia de que vai ser tudo perfeito nos trabalhos, nos processos de reencarnação e de, enfim. Então, começamos o capítulo 15. Deixa eu ver aqui. Quer que comente alguma coisa do capítulo anterior? Não, né? Não, precisa não. Então, depois que se encerrou, né, o trabalho com Segismundo e a Adeline e Raquel, o Alexandre ele pede a Apuleio, que é o orientador de todo o trabalho da espiritualidade sobre a reencarnação, que o André Luiz ele possa presenciar outras experiências, né, desses trabalhos que são feitos, mas que essas experiências não sejam tão perfeitas como ocorreu, não tão perfeitas, né, mas que não sejam tão ali centradas, até bonitas de se ver, como ocorreu com a reencarnação de Segismundo, né? Então, o Apuleio ele vai apresentar para a gente, para o capítulo, o caso Voltini, que é um espírito que já foi fecundado, né, por Cesarina, que é a mãe dele, e que já está quase no sétimo mês, do sexto para o sétimo mês, só que está passando aí por alguns processos complicados que estão tentando atrapalhar a ação da espiritualidade sobre aquilo. Então, a gente passa de slide, aí já coloca, aí já coloca essa frase aí de início, que a experiência reencarnatória não vem ocorrendo como esperado. Isso que foi o Apuleio que ele disse, né? Então, por que essa experiência não vem ocorrendo como esperado? Justamente por influências que estão ocorrendo, tanto influências internas, tanto influências espirituais. Só que a Apuleio fala uma coisa muito interessante, que tem a questão do desequilíbrio do pai, do futuro pai de Voltini, e tem a questão das influências de espíritos ditos por ele espíritos malignos, que são os espíritos que a gente conhece como obsessores. Só que ele fala que a grande responsável por tá começando a ter diversos tipos de problemas nesse trabalho é a mãe, que é a Cesarina. Por quê? Pelas ações, pelas atitudes que ela vem tomando durante a gravidez. Ele fala até que ela tem se levado à leviandade, que eu pesquisei, significa vícios, futilidades, ou seja, fazendo péssimas escolhas durante uma tarefa tão importante para aquilo. E isso já vem muito... Aí ele fala que ela, diante dessas situações, diante dessas escolhas que ela levou para a vida dela e para o corpo dela, tanto físico quanto espiritual, físico que influencia na ação do corpo espiritual, ela já levou, antes da gravidez de Voltini, 2 abortos inconscientes pelas ações dela durante a vida terrena, né? Eu entendi, Gabriel, que ela quase abortou, não sei se eu estou errada, ela quase abortou essa gravidez mesmo, o Voltini, né? Sim, essa é mesmo. Ah, tá. E uma coisa só para fazer, não sei se você vai falar, né? Eu vou interromper, desculpa, já interrompendo, né? Que, na verdade, nesse caso aí, no caso de Segismundo, não é que fosse como é que eu falar, uma questão do pai, mas dele ser leviano ou coisa assim. Mas ele tinha uma problemática com Segismundo. E já nesse caso desse Volpini, né? Volpini, eu acho o nome dele. O problema estava com a mãe, né? Que lá, a Raquel, do Segismundo, a Raquel era o ponto de referência, de sustentação, de ligação com a espiritualidade. E aí, nesse caso, a mãe... E aí que ele relata, né, quanto que é mais difícil por isso, né? E eu vejo assim como o porquê disso, né? Porque quem está carregando ela, né? Então, quem está se desenvolvendo no corpo é Voltini e o corpo da mãe. Então, igual, por exemplo, quando o médico fala para a mãe, para a pessoa que engravidou, não beba, não fuma, não use tal produto, produto de higiene, de beleza.
porque justamente isso pode influenciar no desenvolvimento do filho, ou até às vezes chegar a matar o feto, né, o bebê que está se desenvolvendo ali. Só que a gente vendo, a gente, como somos espíritos em formação, né, a gente vendo o além da questão biológica, da questão do corpo material, dos órgãos, o que for, é que essas ações que você, por exemplo, vícios em bebida, vício em fumo, o que for, drogas, pode influenciar além dessa de impregnar durante ali no corpo dela, no espírito dela e no ambiente que ela tá vivendo ali durante a gravidez, energia ruim. E com essas energias ruins vem a influência espiritual. Só que a influência espiritual é consequência do que a gente está tratando. Como é importante entender o poder do nosso pensamento nesse momento, né? Não vem só, o espírito vem aqui, pá, do nada e influenciou na minha vida. Pode ocorrer isso por questões de vidas passadas. Mas nesse caso aqui da Cesarina, é justamente pelas ações dela e como isso influenciou para que os espíritos que até vão ser retratados aqui, as três entidades malignas ditas por André Luiz, eles vão estar influenciando negativamente ali naquele trabalho da espiritualidade e para que o feto de Voltini ele não se desenvolva por mais meses e venha a nascer, né? Tem algum E eles, né, comentário? Gabriel, não tem relação, né? Sim. Não tem relação com ela, nem com... Eu acho que nem com ele, né? Porque, na verdade, eles só querem ela como aquela ponte para que eles se satisfaçam, né? Sim. E aí que a gente vê o perigo da questão, né? Porque o nosso comportamento no dia a dia, os nossos pensamentos facilitam esse encontro com esse tipo de entidade, de espíritos, e a gente acaba angariando um problema que não era nosso. Sim. Eu até achei um trecho muito importante desse que o Apuleio fala, né? Até tirei para botar aqui no slide, que é enquanto os desequilíbrios se localizam na esfera paternal ou procedem da influência de entidades malignas, ou seja, tem a questão do desequilíbrio do pai e as influências dos espíritos obsessores. Mas ele fala que simplesmente há recursos a interpor. No entanto, se a desarmonia parte do campo materno, ou seja, da mãe, é muito difícil estabelecer proteção eficiente. Eu achei muito interessante que é assim, né? Vou até falar sobre como a gente pode interpretar na nossa vida. Porque a espiritualidade está ao nosso lado todo dia, toda hora, só que acontece que ela não vai fazer milagre para aquela situação. A gente tem o livre-arbítrio das nossas escolhas, como ela teve o livre-arbítrio, por exemplo, para engravidar, só que diante das suas escolhas, ela vai atrair a lei da atração, naquilo que ela realmente merece naquele momento. Entende? Se ela tivesse fosse o oposto do que está sendo retratado aqui na história, ela iria atrair ainda mais a espiritualidade superior e esse trabalho seria um pouco mais eficiente do que não está sendo no momento. Entende? Então não adianta a gente pedir ajuda, rogar por Deus e como a gente está agindo diariamente, dia a dia, cada tempo, com os nossos pensamentos principalmente, né? Eu achei muito interessante o que ele falou nesse trecho. Passar. Aí eu tirei mais um trecho que eles já chegam a André Luiz Apuleio e dois companheiros da equipe espiritual já chegam à residência de Cesarino. Aí o André Luiz ele relata, né, bem detalhista, mais uma vez. Seguindo o diretor, que é o Apuleio, penetramos um aposento bem mobiliado, onde se encontravam três entidades desencarnadas, de horrenda figura, que, em virtude do baixo padrão vibratório, não perceberam a nossa presença. Conversavam entre si, combinando medidas detestáveis que não cabe relacionar aqui. A certa altura da palestra, o que eles falavam, né? Porém, referiam-se ao caso da reencarnação, de maneira franca. Não sei, comentou um daqueles perversos inimigos do bem. Por que a arte infernal vem residir no intruso? Despejá-lo-emos na primeira oportunidade. Quando isto ocorre, disse o outro, é que há mãos de anjos trabalhando por trás. Aí já começa a ser retratado, já vem na história, no caso,
a ação, a presença dessas entidades, desses espíritos obsessores, sobre o ambiente onde mora a Cesarina, né? Só que aí o André Luiz relata o que eles falam naquele momento, que eles estão agindo ativamente ali no corpo no corpo e no espírito de Cesarino, e principalmente porque eles chamam o Voltini de intruso. Porque aquele espírito, aquele feto, pode muito bem mudar a vida de Cesarina, e ela pode simplesmente afastar a influência espiritual negativa desses espíritos sobre a vida dela. Então, para eles têm que afastar essa energia, essas mãos de anjo que estão agindo sobre a vida de Raquel e sobre esse intruso que eles falam, para que eles só para Cesarina, né? Para que eles possam agir ativamente ali na vida de Raquel e satisfazer que eles têm que satisfazer ali na. Raquel ficou gravada, hein? Raquel tá falando só Raquel. Mas o Gabriel é muito interessante, né? É porque marcou, né? O Sigismundo marca muito na nossa vida. É interessante, né, que essa conversa deles, né? Eles sabem, né, que existe a proteção da espiritualidade superior. E eles percebem, eles sabem quando isso ocorre, né? Ó, se o servente não está conseguindo tirar, porque na verdade eles querem mesmo é que o aborto aconteça. Por quê? Sim. Imagina se nessa criança ela vai ter a atenção voltada para essa criança e aí ela muda o foco do pensamento. Se muda o foco do pensamento, eles têm dificuldade. Se ela muda o foco, os espíritos amigos vão intensificar a ação deles e aí ela perde o contato, eles perdem o contato com ela, né? Então, para eles, realmente é um intruso, o Volpini, né? É um intruso que eles precisam tirar de circulação. Sim. Aí eu até continuei, coloquei mais um trecho, né, que continuou com a fala desses espíritos, dessas entidades malignas, como foi dito. Aí ele fala: mas temos conseguido muito. Tornou-o mais revoltado. Não creio que ele possa aguentar por muito tempo. Talvez hoje façamos o resto. Um filho viria, como você falou, roubar-nos talvez a boa companheira com quem contamos agora. Todas as ações dela convergiriam para ele e o nosso prejuízo seria enorme. Mas, se existem mãos de anjos trabalhando, temos mãos de demônio para agir também. Já vencemos 2 vezes, que foram quase os abortos, né? Por que não vencer agora igualmente? E se o filho vier, considerou um dos interlocutores, certamente virá o esposo de regresso. Não poderemos conservá-lo à distância por mais tempo, caso isso se verifique. No caso, seria o esposo, né, de Cesarina, que eles conseguiram influenciar para que ela separasse dele, né? Para separar. Se aí, se o neném nasce, se nasce a criança, o marido vai voltar. Vai ter aproximação de novo. Né? Talvez ele tenha uma boa pessoa, né? Por afastar ele assim, de uma forma tão grande. Porque ali não relatou o que aconteceu. Como ele era. Mas houve uma influência, que houve uma discussão, certamente, que houve um rompimento, deve ser influenciando para que ela viva essa vida e ele vai suportar isso, não vai? Sim. Então, deve ser nesse sentido. E aí, talvez até que a relação já não estivesse boa, piorou, e aí houve a separação. Eles falam, né, eles falam aqueles três: talvez hoje façamos o resto, um filho iria roubar-nos, talvez a boa companheira com que temos agora. Então, ou seja, eles já estão agindo ali por um tempo, desde a separação, né, até antes disso, mas principalmente ele sendo muito marcante, a separação dela do esposo. E como é que eles, até fiz essa pergunta, né? Quais seriam essas influências? Aí eu botei essa pergunta se tivesse outras pessoas aqui com a gente. Ah, sim. Aí o que acontece? Essas influências vêm justamente das escolhas dela, do pensamento dela naquele momento, através de vícios, através de escolhas aflitas naquele momento, e tanto que resultou, por exemplo, em quase 2 abortos e na separação do esposo dela. Então, para eles, para esses espíritos, isso já é uma grande comprovação do sucesso deles sobre a vida dela. Né? Então, tirar esse filho vai ser quase moleza para eles, né? Só uma pedra no caminho que tem essas mãos de anjos, que é a equipe espiritual,
tentando ali ativamente agir sobre a vida de Raquel, para que esse filho, para que Voltine nasça, né? E esses quase abortos que ocorreram foram, como você vai ver, você deve falar daqui a pouco, foram enfraquecendo o organismo da mãe, né? Porque a mãe a gestação, né, tem uma certa fragilidade, tem que ter um cuidado, e aí foi enfraquecendo o organismo. Sim. Né? E aí, agora, com esse comportamento dela, mais fraca ainda está, facilmente aconteceria o aborto. Isso. Aí, continuando, né? Aí vem o comentário de André Luiz sobre o que ele percebeu ali de diferente ao entrar na casa de Cesarina e para a situação de como ocorreu, por exemplo, o trabalho feito na casa de Raquel Segismundo, na Raquel e Adelino, né? A gente lembra, a gente conversou muito sobre a questão do trabalho de energização na casa ali, da emissão de fluidos magnéticos na casa na casa do casal de Raquel, para que aquele trabalho pudesse vir ocorrer da forma com que a espiritualidade esperava. E também, o que acontece, né? O André Luiz, ele fala dessa diferença, por exemplo, da paisagem, de como era a energia dentro daquele ambiente. Aí, nesse trecho, ele relata como era diferente aquela paisagem interior, comparativamente à câmara de Raquel, onde levara a efeito tão formosas observações referentes à tarefa reencarnacionista. O aposento mantinha-se absolutamente desguarnecido de defesas magnéticas e não se via o movimento de visitação espiritual da esfera superior, que caracterizava a formação do novo corpo de Segismundo. Para esse novo ser aí, o Volpini, né? Ele não via isso na casa. Aí a pessoa acaba até pensando, né? Ué, mas ele não merece? Né? Por que o Segismundo tinha e ele não tem? Né? Mas justamente por conta desses acontecimentos todos aí, que a gente, assim como a gente abre a porta para a entrada dos bons espíritos, a gente também fecha, né? Abre, exatamente, fecha. Aí o Apolê, ele vai comentar, depois dessa fala de André Luiz, desse comentário, né, sobre o ambiente, sobre como era quase perceptível não a ação, né, a espiritualidade continua agindo sobre aquela situação, mas de enxergar, né, de ver, de sentir a presença desses espíritos superiores agindo ali sobre essa tarefa. E a atmosfera agradável, né, que existia numa casa não existe na outra, por exemplo. Exatamente. E o... Tem que passar a página. E o Apolê, ele fala, né, que mesmo tendo esse enfraquecimento do trabalho diante dessas situações que a gente já comentou, era muito importante isso acontecer. Essa situação, como está acontecendo esse trabalho de reencarnação de Voltine, não é uma coisa típica. Isso acontece várias e várias vezes. E também é fácil da gente analisar, por exemplo, em crianças que nascem, bebês que nascem em situações precárias, ou que desenvolvem até problemas na própria gestação, ou problemas futuros. Talvez isso venha muito de acordo com as escolhas de quem está carregando esse filho, né, da mãe, das influências espirituais, ou justamente pelas provas com que ele tem que passar. Talvez Voltine nascendo, reencarnando naquela situação, sendo filho da Cesarina, ele tem que passar por aquilo naquele momento. Ou às vezes só ao nascer, ou durante ali o desenvolvimento do feto dele, ou depois que ele estiver maior, né? Então ele fala justamente isso, que não é um caso muito comum, existem situações que não é injustiça de Deus, né? A gente tem que entender isso. Ele está passando por aquilo ali, a espiritualidade está tentando ajudar, mas certamente aquilo ali tem alguma coisa a ver com a vida dele. Essa recusa, esse comportamento, né? Pode até ser que, não, ele não merecia isso. São experiências que ele está vivendo, né? São experiências que devem ter a ver com a vida dele
É do passado. Aí eu fiquei, você estava falando aí das outras situações, eu fiquei pensando nesses jovens, né, nessas meninas que vivem aí no crack, né, nas bocas Isso, eu dos estava pensando justamente isso hoje. não é? Que aí muitas vezes ali são engravidam, geram a criança daquele jeito ali, né? E aí dificulta muito esse amparo espiritual, essa atuação direta, né? Dificulta muito. Tem várias situações que a gente pode destacar que a espiritualidade tem a dificuldade, né, de atuar. Está chovendo aí? Eu acho que não. Meu quarto fica muito para dentro, não dá nem para escutar, mas eu acho Aqui que está não. chovendo a beça. Tá, vamos lá. Essa aqui que a gente falou, né, sobre o comentário de André Luiz sobre sobre ali o ambiente de Cesarino, né? Então não tem o que falar. Aí eu achei interessante a gente continuar nessa próxima página, a gente lê, eu vou lendo, aí comentando, entendeu? Porque tem algumas partes importantes, senão ia ficar muito longo o slide. Aí ia ficar assim, Tá. eu vou ler do próprio livro mesmo. Qual é a parte? A força do pensamento. 263. O meu livro é o atual, né? O mais atual. Começa, recordei que é residência. Começa a força do pensamento? Não. Recordei que é residência de Adelino. Ah, tá. Fechou? Ainda não, mas vai lendo que aí eu vou mexendo. Recordei que a residência de Adelino se enchia diariamente de afeições do plano espiritual. E perguntei, mas a futura mãe não dispõe de relações em nossa esfera? De qualquer modo, respondeu ele, sempre temos bons amigos na zona superior, aquela em que nos encontramos, todavia. Em certas circunstâncias, afastamo-nos voluntariamente deles. Cesarina poderia contar com diversas amizades. No entanto, ela mesma se incumbe de obrigá-las à ausência. Aqui, essas relações são relações até mesmo de um pai e mãe, né? Que ele vai falar aqui. Tem um pai e mãe que tinha uma relação com ela em outras vidas, ou até mesmo nessa vida mesmo, que desencarnou, de amizades, de amigos, parentes. E se eles não poderiam agir sobre aquela situação, obviamente, agir positivamente, né? A gente vive muitas encarnações, né? E em cada encarnação a gente faz amigos, né? E a gente lembrando, por exemplo, de Alexandre, ele tinha uma dívida com Segismundo, né? Quer dizer, uma relação de amizade que Segismundo, em alguma época da vida, ajudou muito ele. Então, ficou um vínculo. Então, quantos vínculos a gente cria no dia a dia, nas nossas encarnações, e que aí, às vezes, na encarnação atual mesmo, né? Você pode ter feito um amigo lá no seu ensino fundamental, alguém que você gosta muito, que se de repente você sabe que está passando por uma dificuldade, você vai querer ir lá na casa, visitar, né? Alguém que já foi do centro há muito tempo, que sumiu, e aí a gente fica sabendo, a gente quer dar essa assistência. Então, assim, imagina as encarnações passadas. Graças a Deus, a gente tem muitos amigos que nos ajudam. Só que aí, no caso da Cesareia, né? Cesarina, ela não dava abertura. Aí, continuando, né? Impressionado, considerei. Não terá ela, contudo, um pai ou mãe em nossos círculos espirituais que tomem a si o sacrifício de defendê-la? Aí, se eu não me engano, ele fala do próprio pai dela, né? Então, ele fala aqui do pai dela, que tinha uma grande afeição com ela, só que antes dele desencarnar, ela tomava medidas muito... Como é que ele fala? Muito grosseiras com ela. Leviana e grosseira, isso. Leviana e grosseira. Então, acaba que conturbou muito a relação dela. Aí ele fala aqui,
que tanto padeceu por ela que os seus superiores em nossa coluna espiritual submeteu o pai dela, né, a tratamento para ouvido temporário da filha querida, até que ele possa se recordar e se aproximar dela sem angústias emotivas. E isso aí não é encarnado, não, é desencarnado mesmo. Desencarnado. É, sim. desencarnado. Né? Para ele esquecer, para ele olvidar, né? Esse dar seu ouvido, né? Ele olvidar o que está acontecendo, não tomar conhecimento do que está acontecendo. Se ele for também angustiado, é igual, por exemplo, quando o André Luiz ele vai no nosso lar, ele vai visitar a família dele, né? Se ele tivesse um pouco ainda menos evoluído do que ele já estava, isso iria contribuir ainda mais, né? Ali para que ele ficasse ainda mais conturbado. Então, o que adiantaria o pai dela iria visitar ela naquela situação, aflito ainda com as confusões que já tiveram na vida? Isso iria agregar ainda mais negativamente para o trabalho da espiritualidade, também para ali, para aquela situação, para aquele ambiente, ia né? desequilibrá-lo, né? Então, Porque ele não estava equilibrado o suficiente, né? A gente, às vezes, acha que está, né? Não, eu seguro a onda. Mas aí, quando você está diante da situação, você enfraquece. Imagina, ia querer agarrar a filha, não vai, você não vai fazer isso, em espírito, né? E ia se prejudicar, né? Mais do que interferir, ele ia se prejudicar. E aí ele poderia até ficar muito desequilibrado. E aí é interessante, né? Isso que eles fazem, né? Fazer com que a pessoa temporariamente esqueça. Aí o André Luiz ele pergunta, né, porque era um assunto relativamente novo para ele, se teria esse trabalho de esquecimento das almas, né, no mundo das almas, ou seja, no plano espiritual, que as almas esquecessem. Aí eu até meio que comparei, quando a gente reencarna, por exemplo, a gente esquece, né? Assim que a gente reencarna, a gente não sei o que foi na vida anterior. Então, deve ser um trabalho muito frequente, né, no plano espiritual, esse trabalho de esquecimento. Mas, nesse caso, principalmente na questão de tentar ajudar ainda mais a situação de Cesarina, né? O pai esquecer, ajudar o pai também, mas principalmente ajudar a Cesarina naquele momento. Aí o Apuleio, ele fala, né? Não tenha dúvida, em nossa esfera, a dureza e a ingratidão não podem perseguir o amor puro. Quando as almas reencarnadas se revelam impermeáveis ao reconhecimento e à compreensão, distanciamo-nos delas, naturalmente, ainda mesmo quando encerrem, para nós, valiosas joias do coração, até que se integrem no conhecimento das leis de Deus e se dispunham a segui-las em nossa companhia. Quando somos fracos, porém, embora muito amoráveis, e não nos sentimos com a preciosa coragem para o afastamento necessário, se merecemos o auxílio de nossos maiores, somos favorecidos com um tratamento magnético que opera em nós o esquecimento passageiro. Então, isso age principalmente nesses espíritos mais desequilibrados, né? Como no pai dela, para que também não desequilibre ainda mais, ande cada vez degraus a menos na questão evolutiva dele, né? Então, achei muito interessante isso que ele falou. E ele fala aqui, né? Por mais que você goste daquele espírito, é preciso separar, né? Ele fala aqui, naturalmente, ainda mesmo quando encerrem para nós valiosas joias do coração, até que se integre ao conhecimento das leis de Deus e se disponham a segui-las em nossa companhia. Quer dizer, às vezes, até os espíritos que estão equilibrados se afastam, por mais que doa, né? É igual a gente for pensar assim na mãe que o bebê está começando a andar. Se você ficar, vai cair, você não está dando, né, a oportunidade da criança aprender. Você tem que deixar, tem uma hora, por mais que doa, você tem que deixar a criança aí, cair, ralar joelho, né? Igual quando chora de mãe, né? Tem que deixar. E o filho que vai para a escola, às vezes, tem que ir sozinho, tem que aprender, tem que lidar com outras pessoas. Quantas mães ficam desarvoradas porque o filho foi para a escola e ficou bem na escola? É uma necessidade que você tem que deixar,
deixar viver, porque a vida não é sua, é dele, né? Então, assim, quando a gente está num caminho errado e a gente não está aceitando o conselho, não está aceitando ajuda, a gente está rebelde, a espiritualidade deixa. Não é que eles vão nos abandonar, eles estão até sabendo o que está acontecendo, mas eles deixam até que a gente fala, pelo amor de Deus, me socorre. Me socorre. Até que a gente peça de novo ajuda, até que a gente se abra para ajuda. Mas se a gente não se abrir, vai ter que cair, né? Como é o caso aí da nossa companheira desse capítulo que a gente está vendo. Eu nem preparei mais slides, mas a gente pode continuar. Aí na semana que vem, terminar, né? Pode. E aí eu acho que tem bastante coisa para falar ainda, mas a gente pode continuar ainda. Para não passar, né? Para não... para a gente não passar por cima, né? Sim. Quer parar aqui? Pode ser. Então, pode ser, que já começa outra questão. Porque aí ela vai começar outro drama, né? Deixa eu marcar aqui. Nesse instante, né? Vai falar mais, ela já vai falar mais dela nesse momento. Mas é importante mesmo, né, a gente saber, né, para o nosso aprendizado, que a espiritualidade não está à nossa disposição. Está com um escravo, né? Não está à nossa disposição. A gente tem realmente muitos espíritos que gostam da gente, queiram nos ajudar, mas eles não vão ficar nos paparicando, não estão à nossa disposição para isso. A gente precisa entender que a gente tem, você falou aí, né, do livre-arbítrio, e a gente é livre pelas nossas escolhas, mas também somos responsáveis entender que pelas consequências. Né? Então, é bom a gente ler essas coisas, a gente ver casos reais, porque isso nos ajuda a acordar, né? Para a gente dizer, opa, será que eu estou indo nesse caminho? Será que eu estou cometendo esse tipo de equívoco? Onde é que eu tenho que consertar? Será que eu estou sendo abandonada? Será que o que eu estou fazendo está distanciando meus amigos espirituais de mim? Né? São essas coisas que a gente precisa pensar, que a gente precisa refletir, né? E ter certeza, né, que a gente tem amigos com a gente. Tá? Sim. Pode fechar aí? Não vai passar mais nada não, né? Pode, vou fechar aqui. E daí? Eu acho que ainda mais a quebra de expectativa de entender que não é milagre, né? É um processo que a gente entende milagre. Vou rezar aqui hoje, vou fazer uma meditação. Deus me ajude, amanhã eu quero melhorar, acordar com o pé bom. Um exemplo, né? É uma coisa imediata. Então, se fosse uma coisa imediata, a espiritualidade iria, no caso de Cesarina, ela iria agir naquele momento, vai espírito ruim embora, o feto vai desenvolver, vai nascer e pronto, acabou. Mas é um processo, é um trabalho. Que esse trabalho não depende só da ação dos espíritos que estão conosco. Depende muito da gente, né? A questão do livre-arbítrio e a questão das nossas escolhas. E não é só tipo assim, do que a gente fala da boca para fora, do que a gente deixa de agir ou age. É do que a gente está aqui pensando, do que a gente está construindo aqui na mente. Igual, por exemplo, a questão de força do pensamento. Quando a gente está, por exemplo, estressado com alguém, aí começa a pensar, que saco, essa pessoa não aguenta mais, não sei o quê. Eu, por exemplo, quando tinha esses pensamentos de essas revoltas, né? Ficava muito revoltado, ficava cada vez pior. Ficava com a energia pesada, ficava cansado, insatisfeito de tudo. Então, acaba que o que eu atraí para mim, o que eu acumulando esses pensamentos, desenvolvendo isso na minha vida, o que eu acumulei para mim? Coisa boa que não foi. Então, é muito importante a gente... E é uma coisa que a gente fala isso com muita frequência, né? E cada vez mais a gente tem que repetir para tentar entender de uma vez por todas, né? E, Gabriel, às vezes a gente fala assim, você falou, né? O que eu angariei para mim? Né? Por causa dos pensamentos. Às vezes a gente nem percebe o que foi. Né? Mas a gente, no dia a dia, tem algumas dificuldades, até na saúde mesmo, né? A gente percebe, às vezes, uma dor de cabeça constante, o fígado ruim, né? E daí para coisas mais sérias que a gente desenvolve.
E a gente não associa a essas questões do pensamento viciado, né? Naquelas coisas de reclamação constante, que às vezes a gente fica, né? Às vezes a gente fica reclamando a vida inteira de Nada uma tá coisa, bom. nada está bom, né? Então a gente não percebe isso, né? E você falou também do pé, né? Você deu como exemplo o seu pé, né? Essa encarnação aí, você não fez nada que justificasse essa Esse é o meu questão, problema. né? Este Mas problema do pé, né? Mas você passa bem por ele. Seja qual for a questão, que a gente não sabe, qual for a questão que resultou nesse problema de você ter que operar os 2 pés, né? Você não está xingando o mundo por conta disso. Você está sabendo administrar esse momento da sua vida. Isso também é uma coisa importante. A gente saber lidar com aquilo. É inevitável. Existe um problema e tem que se cuidar. Né? Mas você poderia estar aí reclamando, chutando o mundo, aí, reclamando que está com o pé ruim. Né? E aí isso é uma coisa que precisa pensar. Né? E uma coisa assim que a gente deve entender que não é só achar que a gente vive aqui agora e acabou, quando morreu, enterrou, acabou. Porque, tipo assim, só vivo essa vida mesmo, vou deixar minha saúde acumular. Ou às vezes, tipo assim, às vezes tem essa preocupação, mas fica adiando. Ano que vem eu faço. Ano que vem vou no... Seu Fernando é assim mesmo. Mas eu fico na cola dele. Mas, A tipo assim, gente pessoas é um pouco exageram. assim, né, Gabriel? Acho que a gente, talvez os jovens estejam mais diferentes, mas a gente tem aquela coisa de não, não estou morrendo, não, né? Vou amanhã, vou depois, né? E se a gente não vigiar, a gente fica assim mesmo. Não cuida. E até uma coisa que eu estou lendo no livro da Sueli Caldas, né? Eu estou adorando, que é Mentes Interconectadas e a Lei da Atração. Ela fala que tudo que a gente constrói aqui não vai morrer com a gente aqui no túmulo. Isso vai ser construído. Tipo assim, por exemplo, questões de profissão. Sou confeiteiro, estou me especializando, eu não vou carregar isso só para essa encarnação. Eu posso carregar para outras encarnações. Tanto é que ela explica, por exemplo, a questão dos grandes gênios e inovadores. Eu acho que ele só nasceu e do nada aprendeu. Isso vem de acúmulos de encarnações. Isso. Mas não só para coisas boas, mas para coisas ruins também. Às vezes, uma doença que você não tratou. Explicar, às vezes, até doenças de geração hereditárias, né? Às vezes, aquela pessoa lá atrás não quis, é o médico, talvez, e isso foi desenvolvendo problemas ainda maiores, enraizando, né? Esqueci como é que se fala, mas desenvolvendo problemas ainda maiores e que as próximas gerações vão pegar, vão dizer assim, vão pagar por isso, né? E as próximas gerações somos nós mesmos, né? Isso é uma coisa interessante, né? Porque a gente que reencarna, desencarna e reencarna e vem com aquele problema que lá atrás a gente não cuidou, né? Sim. Ou a gente não cuidou e nesse caso aí a gente atingiu o perispírito, né? Para poder voltar com ele, né? É porque a gente marcou o perispírito. E às vezes a gente não fez conosco, não. Às vezes a gente fez com o outro também. Às vezes a gente prejudicou o outro, a gente feriu o outro adoeceu por nossa causa, né? E então a gente acaba, numa encarnação seguinte, vindo com um problema que é reflexo daquilo que eu fiz o outro passar. Né? Então, assim, tem várias possibilidades, mas que, na verdade, a gente não tem nem que ficar pensando assim, por que será que eu vim com este problema? Eu tenho que fazer com que esse problema de lua lidar bem com ele e superar aquilo ali, né? Para que não volte, não precise voltar com ele. Resolver agora. O que foi que eu fiz, eu deixei de fazer, aí já é outra coisa. Né? Já é outra coisa. Mas é isso, é muito aprendizado, né? Que a gente tem. Eu gostei muito desse capítulo, vou até reler o final dele, a continuação, para fazer os próximos slides, mas achei muito interessante. É muito interessante porque a gente vê realmente os prós e os contras da vida, o bem e o mal, e a ação da espiritualidade em todos os casos. Sim. Né? Mas então vamos lá, né? Você faz a nossa oração? Vamos lá. Faço.
Então, vamos lá. E após esses minutos de estudo, em que nos dedicamos ainda mais às obras do Espiritismo, dessa nossa doutrina que tanto nos ampara a cada momento, agradecemos a cada mentor espiritual, a cada orientador do nosso estudo, de muitos estudos feitos durante agora, neste momento, no Brasil, no mundo, para que possamos explicar ou tentar, de alguma forma, explicar os acontecimentos do mundo, os acontecimentos da nossa mente, da nossa vida, e entender que tem certas questões que são explicadas além dessa encarnação de agora e de outras vidas, mas que possamos construir para o bem, com honestidade, com amor, com caridade, humildade sempre, e acho que entendermos que isso faz parte da nossa evolução e que não vivemos para o nosso corpo e vivemos para o nosso espírito. Obrigado, Senhor, e que possamos dar por encerrado mais um estudo e passarmos uma ótima noite, encerrando mais uma semana. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vou interromper aqui.